Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Glória a Deus, aleluia. Os planos de Deus ninguém pode impedir na nossa vida. A gente pode passar pelo vale, pode passar por problemas, pode passar por situação difícil, mas ninguém pode impedir aquilo que Deus tem nas nossas vidas, a não ser nós mesmos, né? Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, com certeza nós podemos frustrar os planos de Deus. A minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu copo com água. Hoje eu tenho uma palavra. Eu estava meditando nessa palavra que foi pregada até essa semana. E Deus foi ministrando ao meu coração sobre os planos dele na nossa vida. Por isso que eu coloquei esse louvor. Hoje eu passei o dia inteiro meditando nessa palavra, né, e falando com Deus. Muitas das vezes nós almejamos sempre sonhos nas nossas vidas. Nós sempre queremos que algo aconteça. A gente sempre tem sonhos, né? Quem nunca sonhou, quem não sonha. A gente pode ter 100 anos, 50 anos, 30 anos, pode ser uma criança, mas a gente sempre sonha, a gente sempre quer algo para nós. E a gente não pensa, né, que muitas das vezes o nosso sonho, o nosso querer não está no centro da vontade de Deus. Quantas pessoas, né, vêm conversar com a gente, né? Ah, pastora, eu queria tanto me formar e hoje eu vejo que não é isso que me satisfaz. Ah, eu amo tanto música, louvor. Ah, pastor, eu queria tanto me casar com essa pessoa, mas na realidade hoje eu não vivo um casamento feliz. Ah, pastora, mas eu sonhava tanto em abrir o meu negócio próprio e hoje que eu tenho meu negócio, eu vejo que não é isso não combina comigo. Eu gosto mais de cozinhar, eu gosto mais de fazer uma unha, fazer um cabelo. São tantas coisas que a gente vê o ser humano, né, decepcionado, não está satisfeito com aquilo que tem, que eu fiquei, né, eu fiquei meditando nessa palavra também e fiquei perguntando para Deus, né? A gente tem que perguntar para Deus, né? É o único que pode nos responder melhor. Porque muitas das vezes a gente pergunta para o homem vai falar aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa. E a gente nada melhor do que ir até Deus, né? E perguntar para ele, porque de alguma maneira ele vai nos responder, não importando, né? A maneira dele responder, só dele, seja na palavra, seja colocando alguém pregando na nossa frente, seja um amigo que chega e te dá uma palavra, ou alguém que te manda um áudio, né, durante o dia. A resposta de Deus, só ele sabe a maneira de nos responder, né? E falando sobre planos e sonhos, quando nós desejamos algo no nosso coração, quando a gente almeja algo, eu costumo dizer que 99,9% não é aquilo que Deus almeja para nós.
porque a gente é imperfeito, a gente quer as coisas hoje, amanhã já não quer, hoje quer alguma coisa, amanhã já não quer. Basta a gente ver uma criança, né? Uma criança quer tanto um brinquedo, aí na hora que ela tem aquele brinquedo, a hora que ela ganha aquele brinquedo, é só o momento que recebe. Logo em seguida, aquilo já passou de novidade, a criança joga lá no canto, não quer mais brincar. E assim nós seres humanos imperfeitos, nós somos assim. Às vezes a gente almeja alguma coisa, a gente quer tanto algo, que nem um bebezinho, que nem uma criança, e depois que a gente conquista esse algo, depois que a gente tem nas nossas mãos esse algo, a gente já não valoriza mais, a gente já quer outra coisa e vai para outra, e o ser humano é como, vamos dizer, um buraco sem fundo, como dizia minha avó, tá sempre querendo algo mais, sempre almejando algo mais e nada satisfaz. Então, muitas das vezes a gente quer algo, a gente almeja algo, a gente sonha com algo, mas esse algo não é o mesmo que está no coração de Deus para nossas vidas. Quantas pessoas são frustradas hoje porque escolheram o seu próprio casamento, não estava no centro da vontade de Deus. Eu quero como um bebê mimado, né? Eu quero porque quero, bate o pé, não é esse, é essa pessoa, não, eu amo, eu isso e aquilo. Aí chega num tempo na vida que a pessoa percebe que seria melhor ter esperado no Senhor. Quantas pessoas, como eu comecei aqui essa live falando, almejaram tanto uma faculdade de medicina, talvez por orientação de um pai, de uma mãe, um familiar, alguém que você conhece, que incentivou você a fazer essa faculdade, só que na realidade não era o seu sonho. Você viveu o sonho de alguém, talvez de um pai, de um avô, de um irmão, de alguém que você conheceu, no momento talvez pela oportunidade que se apresentou, era a única, ou a única que você conseguiu passar. Eu não sei no que você sonhou, ou almejou, ou pediu, que hoje você tem e não valoriza mais. Muitas das vezes nós sonhamos e não sonhamos o sonho de Deus, na maioria das vezes, e depois nós queremos questionar a Deus. Por que, Senhor, eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso comigo? E na Bíblia a gente vê isso. Aqui nós vemos sobre a Sara. Sara era uma mulher avançada de idade. Deus, ele deu uma palavra para o esposo dela, Abraão, que ele seria um pai de nações, mas Sara, ela desacreditou, tanto é que quando Deus deu a palavra, Deus avisou a Abraão que ele seria pai de nações, que Sara seria mãe, Sara se riu. Vamos para a palavra, irmãos? Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, que as pessoas que vão acessar essa live, que as pessoas que estão aí, Pai, venham compartilhar com outras pessoas. Talvez, Senhor, o Senhor queira dar resposta que essa mulher, que esse homem precisa, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, que eu venha diminuir, que teu Espírito Santo venha crescer. Em nome de Jesus, amém. Aqui em Gênesis 18:9 fala: então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde que ela está? Ele respondeu, está aí na tenda. E disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. E Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando atrás da porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados de idade, e a Sara lhe havia cerrado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei eu ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor
alguma coisa demasiadamente difícil, daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, eu voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, se negou, dizendo, eu não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Amém, glória a Deus. Então aqui, irmãos, era o próprio Deus que estava falando com Abraão, confirmando a promessa que ele já tinha feito para Abraão, que ele seria pai de multidões. E aqui o próprio Deus falou que Sara seria mãe, só que Sara, ela não acreditou. Ela olhou para sua dificuldade, ela olhou para sua idade, ela olhou para suas regras que não vinham mais, olhou para o seu esposo que já era avançado de idade, e ela só viu impedimento. Por isso que no íntimo dela ela riu, ela achou um absurdo aquilo, como eu sendo velha, terei prazer, como eu sendo velha, vou poder gerar uma criança, vamos dizer assim, como eu sendo velho, meu esposo sendo velho, ele vai conseguir gerar um filho. Foi isso que Sara pensou, está aqui. Ela pensou, eu sendo velha, já avançada de idade, como eu darei à luz? E ela riu no seu íntimo. E Deus, ele conhece, irmãos, os nossos pensamentos, ele conhece o nosso íntimo. Muitas das vezes Deus já te fez uma promessa, Deus já prometeu que teu filho seja liberto das drogas, Deus já prometeu que essa doença que o médico decretou que não tem jeito, que você vai sim ser curado ou curada. Deus já prometeu que vai abrir uma porta de emprego, Deus já prometeu algo grande para você, talvez no seu ministério, que você vai ser uma grande pregadora, que você vai ser um grande ministro da palavra do Senhor, mas conforme a sua estrutura, a sua maneira de falar, talvez você não tenha estudo, você duvide de Deus. Talvez você esteja passando pela mesma coisa que Sara passou aqui. Quando Deus prometeu algo, ela se riu, porque ela olhou para ela olhou para aquilo que ela enxergava nela. Quantos de nós não temos avançado, não temos realizado sonhos, não temos andado mais uma milha na nossa vida espiritual? Quantos de nós não temos almejado algo grande porque a gente olha para nossa pequenez, a gente olha para a maneira que a gente fala, a gente olha porque eu não sei falar bonito, a gente olha para o que os outros vão dizer, a gente olha pelo que a gente ouviu desde criança, talvez o pai disse para você, você não vai ser ninguém, você não será ninguém na vida. Quantos pais, quantas mães amaldiçoam seus filhos? Quantas palavras de maldição um pai, uma mãe lança para os seus filhos? Você não vai ser ninguém na vida. Aí aquela pessoa guarda aquilo no seu íntimo e acredita naquela palavra. Quantas pessoas já ouviram: você não pode, você não tem condições de ter tal coisa. Talvez você até não tenha, mas o Deus a qual nós servimos, que é o dono do ouro, da prata, é o dono de tudo, ele deu uma palavra que ele nos colocou nessa terra para a gente conquistar, para a gente vencer. Ele quer que nós bebamos, comamos e vivemos o melhor nessa terra. A palavra de Deus fala sobre isso. Deus, ele quer que a gente coma, que a gente viva o melhor aqui nessa terra. Não é em outro lugar, é aqui. A palavra é bem específica, é aqui nessa terra que Deus tem o melhor para mim e para você. E quando as pessoas acreditam que não podem, assim como Sara, ela olhou o seu corpo já amortecido, já velho, ela olhou para o seu esposo que já estava com 90 e tantos anos aqui, ela olhou para todos os empecilhos, ela não deu ouvidos àquilo que Deus estava prometendo. E assim somos nós. Sara aqui, irmãos, ela se precipitou, duvidando de Deus. E na dúvida, muitas das vezes, nós tomamos atitude
atitudes precipitadas. Às vezes nós olhamos para a nossa situação, a gente acredita que não vai conseguir e a gente quer dar jeitinho para aquilo que Deus prometeu. Muitas das vezes Deus te prometeu algo e você quer dar um jeitinho daqui, um jeitinho dali para a promessa de Deus se cumprir o mais rápido possível. Mas lá em Eclesiastes fala: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para tudo, irmãos, e para a promessa de Deus há tempo. Muitas das vezes você não está preparado, muitas das vezes você não está preparada para receber aquilo que Deus te prometeu. Aqui Sara, ela olhou para o marido e ela viu um monte de empecilhos, ela não deu ouvidos para aquilo que o próprio Deus tinha prometido. E nós somos assim. Muitas das vezes a gente olha para nossa pequenez: mas Deus diz que eu seria uma pastora, mas eu não tenho voz, eu não estudei teologia, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. As pessoas dizem que para ser pastor precisa de A, precisa de B. Eu não sou igual aquele pastor que prega, que quando abre a boca tem uma voz de trovão. Eu não sou igual aquela pastora que quando ela abre a boca parece que o céu desce. Irmãos, Deus quer te usar da maneira que você é. Se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Acaso há algo impossível para Deus? A própria palavra diz não, mas há um tempo determinado, há um tempo da preparação. Paulo, quando ele teve um encontro no caminho de Damasco, que ele era Saulo, ele teve um encontro com Jesus, dali a ele ser aceito pelos discípulos, ele ser aceito na igreja atual da época, levou anos. Ele ficou lá paradinho, ele ficou de molho lá aprendendo tudo, ouvindo aquilo que os apóstolos tinham vivido com Jesus, talvez pesquisando, talvez estudando alguma coisa. Ele ficou ali quietinho até o momento certo de ele pregar. José teve um sonho, mas até José sentar lá na cadeira de governador, ele teve uma preparação. E nós também temos que entender que se nós temos uma palavra de Deus, se Deus diz que vai fazer na nossa vida, nós temos que estar preparados. Não é assim como uma varinha de condão: Deus disse que teu filho vai ser liberto das drogas, aí você não precisa orar, você não precisa jejuar e amanhã tudo acontece. Não é assim. Deus, ele quer nos preparar. Antes que o milagre chegue, Deus quer que você esteja preparada para receber esse milagre. Antes que algo aconteça na sua vida, talvez seja uma cura, o médico te desenganou, Deus, ele tem um processo na sua vida. Ele quer tirar algumas escamas, alguma coisa que está errado na sua vida, algo que talvez esteja no seu íntimo, talvez uma falta de perdão, talvez alguma coisa que você fez no passado, que você precisa pedir perdão para alguém. Eu não sei o que Deus quer contigo, mas você sabe. Se você deixar o Espírito Santo de Deus falar, se você buscar em Deus o porquê que o meu milagre está demorando, geralmente as pessoas colocam Deus no paredão, colocam Deus na parede, como se Deus fosse seu empregado. Deus me prometeu há 10 meses, Deus me prometeu há 5 anos, Deus me prometeu desde que eu me converti, que eu seria um grande pregador, Deus me prometeu que meu filho seria liberto, Deus me prometeu uma porta de emprego. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Aqui Sara, ela duvidou de Deus, ela se riu de Deus, porque no momento que Deus fez a promessa para ela, quando ela recebeu aquela palavra, ela sorriu, mas não foi um riso de alegria, não, foi um riso de dúvida. Ela duvidou.
Ela duvidou que aquilo poderia acontecer. E quantos de nós, muitas das vezes, somos assim? A gente tem uma palavra, tem uma promessa. Deus fala através da boca do profeta, através da palavra, e a gente ri. Não, não pode ser. Como que Deus pode dizer que eu vou ser uma grande pregadora, um grande levita? Como que Deus pode dizer que eu vou ser curada de um câncer se o médico já me desenganou? Como que eu vou poder acreditar que é Deus que está falando que o meu filho vai ser liberto das drogas se meu filho já está lá na Cracolândia, está lá embaixo da ponte junto com as pessoas que usam droga? Como que eu vou acreditar? Então ela recebeu essa palavra e ela riu, só que não foi um riso de alegria, de felicidade, glória a Deus e aleluia, eu vou ter um filho, não. Ela teve aquele riso de dúvida. Sabe quando alguém fala alguma coisa para você e no seu íntimo você dá um sorrisinho assim, duvidando da pessoa? Quantos de nós já não passamos por isso, de falar algo para alguém, né? Porque a gente gosta de compartilhar nossas coisas com as outras pessoas, irmão, mas quando Deus tem uma promessa com você, é com você. Aprenda a guardar em silêncio aquilo que Deus tem para você. Muitas das vezes nós somos boca grande, vamos dizer assim, não recebemos a nossa promessa porque a gente tem mania de falar tudo para as outras pessoas. A pessoa que está ao teu lado, muitas das vezes, não vai crer naquilo que Deus te prometeu. 99%, como eu digo, as pessoas que estão à nossa volta, até nossos irmãos, até nossos familiares, não vão acreditar naquilo que nós vamos falar. Deus me prometeu que eu vou ter um filho. A pessoa vai rir de você porque o médico já disse que você não pode ter filho. Deus me prometeu que eu serei um grande pregador. Aí a pessoa vai rir, mas como com essa voz de taquara rachada? Como se você não tem nem estudo, você é analfabeto, você não estudou, como é que você vai pregar para as pessoas? É assim, irmãos. José é um exemplo na Bíblia que tem para mim e para você. Quando Deus prometeu algo para ele, deu um sonho para José, José ficou feliz. É natural, quando nós estamos felizes, a gente quer compartilhar nossa felicidade com os nossos familiares, com nossos amigos, com nossos irmãos na igreja. Só que muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir aquilo que Deus tem para você. Muitas das vezes é ciúme, muitas das vezes é inveja, muitas das vezes a pessoa desacredita de você, acha que você é incapaz. José foi assim, ele acordou feliz da vida porque teve um sonho, ele sabia que aquele sonho era profético, ele chegou feliz da vida lá na mesa junto com seus irmãos, com seu pai, e ele quis passar adiante aquilo que Deus deu para ele estava tão feliz que ele quis compartilhar com a família, com aquelas pessoas que ele acreditava que amavam ele. Às vezes nós somos assim, irmãos, na maioria das vezes a gente quer compartilhar nossa felicidade, aquilo, as nossas conquistas. Glória a Deus, Angélica, Deus abençoe, compartilha essa live. Muitas das vezes a gente quer compartilhar nossa felicidade, os nossos sonhos, as promessas de Deus na nossa vida, só que as pessoas, elas não estão preparadas para ouvir. Elas não estão acreditando em você e você se decepciona, assim como José. José chegou tão feliz, compartilhou o sonho dele, nem o pai dele, a Bíblia relata que nem o pai dele acreditou nele. Entendeu? No segundo dia, José teve a confirmação através do sonho do que Deus iria fazer na vida dele e ele chegou mais feliz ainda. E aí o que fizeram? Lá vem o sonhador, mandaram ele calar a boca, desacreditaram dele, falaram um monte de coisa. Os irmãos tentaram matar José, os irmãos invejaram José, os irmãos quiseram tirar a vida dele, depois venderam ele, e vocês conhecem toda a história de José. E dali por diante, José
até se concretizar a promessa de Deus sobre a vida dele, o sonho de Deus na vida dele, levou anos, irmãos. José teve que ser forjado. José teve que ser aprimorado no Querite, no deserto de Deus. José teve que ser aprimorado. Ele teve que passar por tudo aquilo, pela humilhação de ser vendido pelos seus próprios irmãos, pela humilhação de quererem matar ele. Eu imagino a tristeza de José. Por causa de um sonho, os irmãos invejaram ele. Talvez hoje a tua vida não tenha andado por causa de algum familiar, por causa de algum amigo, talvez até por causa do seu pastor, de um irmão da igreja, a qual você compartilhou algo que Deus falou com você e a pessoa desacreditou de você. Aqui, Sara, ela se riu no íntimo. Perdão, irmãos. Aqui Sara, ela sorriu, ela se riu, mas ela não riu de alegria, de felicidade. Ah, vou ser mãe, depois de velha eu serei mãe, Deus vai abrir a minha madre, eu serei mãe. Não, ela riu de dúvida. Ela duvidou da promessa de Deus. Afinal, ela já era de idade avançada. Os costumes dela já haviam acabado. E ela negou para Deus que tinha rido. Mas o Senhor falou: acaso há demasiadamente algo impossível para mim? Ela negou para Deus que tinha se rido no íntimo, que tinha duvidado, mas de Deus a gente não consegue esconder nada, porque Ele conhece o meu interior, Ele conhece quando eu acredito na promessa dEle ou quando eu duvido. E ele falou para Sara: acaso há algo demasiadamente impossível para mim? Ele confrontou ela quando ela riu dele. E ela negou ainda, né, que tinha rido. Aí, Sara, depois de 9 meses, aquela expectativa, esperando a promessa que Deus prometeu para ela, aí sim, ela sorriu, só que ela sorriu de alegria. Ela sorriu de alegria, tanto irmãos, que o filho dela, o significado do nome dele significa sorriso. Mais adiante, aqui no nascimento de Isaac, você vai ver. Depois você medite na palavra: visitou o Senhor a Sara como ele havia dito, como ele havia prometido, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho. Gênesis 21. A Abraão na sua velhice, no tempo determinado. Então é no tempo de Deus. Se Deus te prometeu algo, irmãos, é no tempo dele. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Sara, ela tentou dar jeitinho. Ela colocou a escrava Agar. Porque ela estava vendo, ela recebeu uma promessa, Deus falou 2, 3 vezes para Abraão que ele seria pai de multidão, pai de nações, e ia passando o tempo. Ela já era velha, Abraão já era velho, e o tempo foi passando, e foi passando os dias, e foi passando os anos, e nada do filho da promessa. Aí ela quis dar um jeitinho, ela colocou Agar. Ela colocou Agar na história. E às vezes nós somos assim. A gente quer dar jeitinho nas coisas de Deus porque o tempo está passando. Ah, mas já faz 5 anos que Deus me prometeu que eu ia casar e eu ainda não casei. Aí a pessoa vai lá, dá um jeitinho, né? Um jeitinho brasileiro. E aí acaba, né, se decepcionando, depois vivendo um relacionamento triste. Os filhos vejam um relacionamento triste. Ah, mas Deus me prometeu que eu seria curada do câncer e o médico cada vez tá dizendo que não há jeito para mim. Eu já fiz quimioterapia, eu já fiz todos os tratamentos e nada aconteceu. Então eu vou ir lá naquele adivinho, naquele macumbeiro que nem Saul, né? Que nem Saul quis dar um jeitinho nas coisas de Deus.
foi visitar lá um macumbeiro, né? E ali ele se perdeu. Quantas pessoas estão assim hoje em dia se perdendo porque não consegue esperar o tempo determinado por Deus. Sara foi assim. Ela deu jeitinho, colocou a escrava Agar na história, que não era para entrar na história. Foi dar o jeitinho dela e depois, irmãos, ela ainda quis culpar o esposo. Depois dela ter colocado Agar no leito do marido e Agar ter tido o filho Ismael, que hoje nós vemos aí essas guerras ali na Palestina, né? Quanto o povo judeu, dos judeus, é por causa dessa história, por causa da precipitação de Sara. Então, irmãos, quando nós nos precipitamos em algo, a gente paga um preço muito alto. Até hoje, por causa dessa decisão de Sara, o povo judeu tem pagado o preço e o povo lá do lado de Ismael também, porque são muitos inocentes morrendo por causa de uma decisão precipitada e por não esperar o tempo da promessa se cumprir. Quantos de nós estamos pagando o preço, repito, por causa de algo que Deus nos prometeu e nós não estamos sabendo esperar o tempo determinado de Deus? Glória a Deus e aleluia. Tem alguém aí? Dá um glória a Deus e um aleluia. Quem está entendendo? Aí Sara colocou Agar e essa guerra que a gente está vendo é por causa da precipitação, só que no tempo determinado. No tempo que Deus disse aqui, ó, daqui a um ano, daqui a um ano, Gênesis 18, 9, eu comecei, estou no 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei a ti e Sara terá um filho. Então, o próprio Deus falou, quando ela duvidou. Daqui a um ano, ele colocou o tempo certo que ela iria esperar. José não teve um tempo determinado por Deus, quanto tempo ele iria passar por aquela prova, mas ele se manteve firme, porque ele sabia que a promessa era de Deus, o sonho era de Deus. Então, ele se manteve firme, mesmo decepcionado com os irmãos, porque eu creio que ele se decepcionou ali quando lançaram ele naquele fosso. Eu creio que José chorou tanto quando os irmãos tiraram ele do fosso e vendeu para aquele povo que passava lá no deserto. Eu creio que José chorou tanto quando foi para a casa de Potifar e foi acusado de um crime que ele não cometeu, ainda foi jogado numa masmorra, inocente. Eu creio que ele chorou, que ele pode ter até questionado alguma coisa com Deus, mas ele não esqueceu da promessa, porque ele era nobre, ele governava onde Deus colocava ele. Tanto é que na palavra nos mostra, José governou dentro da prisão, José governou dentro da casa de Potifar, tudo que era colocado na mão de José, ele governava com excelência. Ele não ficava falando, eu sou príncipe, eu vim de uma família rica e meus irmãos me venderam e agora eu estou passando por essa prova, por essa luta. Deus me deu uma promessa e está passando os anos e eu estou ficando mais velho e nada acontece. Não, ele governava onde Deus o colocava. Quantas das vezes, irmãos, Deus tem te colocado em algum lugar ou tem colocado pessoas na sua vida e você não está entendendo os propósitos de Deus. Você tem questionado a Deus, mas Deus me fez uma promessa e eu ainda estou aqui. Eu não saí do mesmo lugar. Eu não sei por que Deus me fez essa promessa, se eu estou passando por esse deserto, eu estou passando por essa doença, eu estou passando por esse problema financeiro, eu estou passando por uma luta na minha família. Eu não sei por que Deus me fez essa promessa e até hoje eu estou pagando o preço. Quantas pessoas têm cobrado isso de Deus e não está entendendo que aí aonde você está, Deus está te forjando para algo que vai acontecer lá na frente. Quantas das vezes nós questionamos a Deus, nós confrontamos Deus, nós queremos que Deus faça no nosso tempo.
não no tempo dele, e nós estamos pagando o preço. É como eu comecei no início do vídeo, você que entrou agora, depois você volte esse vídeo. Muitas das vezes você não alcançou a sua promessa por sua culpa mesmo, por sua causa mesmo, porque você não acreditou na promessa, você quis dar jeitinho na promessa de Deus, ou você está questionando a Deus, ou você não está entendendo que Deus quer algo de você, por isso você tem passado por tanta luta. Então vamos entender através dessa palavra que Deus deu aqui, através de Gênesis, através lá da palavra de José, vamos entender que há um tempo determinado para a promessa se cumprir. Só eu e você podemos impedir o cumprimento da promessa quando eu duvido de Deus, quando eu coloco a minha mão para dar jeitinho nas coisas de Deus, ou quando eu questiono demais o porquê que eu estou passando por isso ou por aquilo. Irmãos, as coisas de Deus não são como nós pensamos. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Se Deus tiver que fazer na sua vida, Ele vai fazer num estralar de dedos, num piscar de olho. Mas se você não está preparado para receber essa promessa, Deus não vai cumprir no seu tempo, Ele vai cumprir no tempo dele. Aqui Ele deu um tempo para Sara, para José Ele não deu tempo. Então você tem que entender. Para Sara ele determinou, daqui 1 ano eu voltarei, daqui 1 ano, neste tempo voltarei a ti e Sara terá um filho, entendeu? Então ele estipulou tempo, mas para minha promessa, para tua promessa, ele não estipulou tempo. Nós somos como José, nós vamos passar pela prova, nós vamos passar pela perseguição, pelas humilhação. Talvez você não seja lançado numa masmorra, mas talvez alguém te venda, minta sobre você, alguém te decepcione, te traia, talvez seja um familiar, talvez seja um irmão da igreja, talvez seja teu próprio pastor que não acredita em você, mas se você tem uma promessa, no tempo determinado, Deus irá cumprir. Então você tem que entender, talvez Deus está te forjando o teu caráter, está querendo tirar algo que está dentro de você, está querendo te preparar. Imagina se José já fosse naquela idade que Deus deu o sonho, que diz que ele era muito jovem, José fosse levado para o Egito e sentado na cadeira lá para ser governador, ele não teria experiências. Ele não saberia governar como ele governou, com excelência, porque ele não tinha passado pelo crivo de ser vendido como escravo, de ir para a casa de Potifar e tomar conta daquela mansão, vamos dizer aqui, sim, daquele palácio de Potifar. Ele tinha a chave de tudo, Potifar deu na mão dele, ele governava em tudo, ele comandava os empregados de lá da casa de Potifar, ele organizava tudo, ele aprendeu ali como comprar, como vender, como comandar aqueles funcionários. Depois ele foi para a cadeia justamente por uma coisa que ele não cometeu, mas ali Deus tinha um propósito, ele tinha que governar ali dentro também, tanto é que o carcereiro deu a chave da prisão na mão dele, de tão excelente que ele era, onde ele colocava os pés. Irmãos, não é a situação, não é a circunstância que você está hoje que define quem você é. Alamandarabachai. É aquilo que Deus diz a teu respeito, Alamandarabachou, que tem que definir o seu caráter. Não importa onde você esteja nesse momento, não importa onde Deus permitiu você estar, seja situação difícil, seja problema familiar, não importa, seja doença, o que importa é aquilo que Deus falou para você. Se apegue a isso, assim como José. Ele sabia que Deus tinha dado aquele sonho. Sara aqui, ela se riu, duvidou no momento, mas depois que Deus disse para ela, acaso para o Senhor alguma coisa demasiadamente difícil, eu vou voltar daqui 1 ano. Ele estipulou o tempo para ela, eu vou voltar daqui 1 ano e você vai ver. E dali 1 ano aconteceu o nascimento de Isaac.
E visitou o Senhor a Sara como ele dissera, porque Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que se arrependa. Se ele fez uma promessa, ele é fiel, ele vai cumprir. Pode passar ano, pode passar meses, pode passar estações, pode passar problemas, pode passar adversidade, ele vai cumprir na sua vida. E o Senhor cumpriu o que havia prometido a Sara, e ela concebeu e deu à luz a um menino, Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus falou. Aqui Deus tinha determinado um tempo. E ele não nega o tempo dele. Para você, talvez Deus não determinou um tempo para a tua vitória. Talvez Deus não deu uma data específica para o teu filho sair das drogas, mas continue. Continue como José, perseverando. Seja excelente nas coisas de Deus. Continue fazendo a tua parte. Continue orando por aquele familiar que está perdido. Continue orando pelo teu casamento. Continue orando pela tua saúde, mesmo que o médico, toda vez que você vai lá no médico, o médico diga para você que não tem mais jeito, mas se Deus te deu uma promessa, continue perseverando, confiando, não vá atrás da palavra do homem. O que é a palavra do homem diante da palavra de Deus? Acaso há algo demasiadamente impossível para Deus? Não, irmãos. Então, se Deus te prometeu, ele é fiel para cumprir. Assim como Sara, ela teve um tempo estipulado, José teve um tempo também para ser forjado, preparado o caráter de José. Como que José iria governar no tempo da seca, no tempo do que aconteceu, a prosperidade primeiro, depois 7 anos de seca? Como que José iria prosperar, iria ter sabedoria suficiente se ele fosse colocado naquela cadeira de governador quando ele era jovem, sem experiência nenhuma de deserto, sem experiência nenhuma de cadeia, sem experiência nenhuma na casa de Potifar, governando, comandando os funcionários? Que experiência José ia ter para governar um país e nações se ele não tivesse passado por toda essa situação? Me diga, que experiência você vai ter se para amanhã você tá lá pregando no altar? Que experiência você vai ter amanhã para você estar sentada com teu filho, subir num púlpito e dar o testemunho que teu filho foi liberto das drogas, se hoje você não passar por isso, você quiser passar as etapas, não esperar o tempo certo de Deus? Como que você vai dar testemunho que você foi curado dessa doença se você não passar pelo processo? Como que você vai dar testemunho que você hoje é um grande empresário, uma grande empresária, dono do seu próprio negócio, se você não passar pelas etapas que você precisa passar? Como? Nós precisamos passar pelas etapas que Deus tem para mim e para você. Nós não podemos querer pular de cadeira, subir de cargo, passar pelas etapas rápido. Quantas pessoas na sua caminhada você já viu passar tão rápido que nem como é que se diz, aqueles rojão? Começou, o fulaninho começou ontem, hoje já tá lá em cima. Ai, Deus é com ele, só que mais adiante o fulaninho faz que nem aqueles rojão que vai lá em cima, dali a pouco desce, cai no chão. Quantos de nós conhecemos pessoas assim, que foi que nem um rojão, rapidinho subiu de etapa e logo em seguida desceu e hoje está no chão? Você nem ouve mais falar dessa pessoa. Irmãos, vamos entender que para Deus há um tempo determinado para tudo. A Bíblia é bem clara, não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é do jeito que você imagina. Pare de querer dar jeitinho nas coisas de Deus. Se Deus te fez uma promessa, se Ele te prometeu, Ele é fiel, Ele vai cumprir, só que para Ele cumprir há um tempo determinado. Há etapas que você não vai poder pular. Você tem que parar de querer dar jeitinho nas coisas de Deus. Eu vejo pessoas até dentro da igreja querendo dar jeitinho naquilo que Deus prometeu.
Aí quando chega lá no topo, quando chega lá em cima, quando Deus, nem é Deus, ela alcança aquilo que ela quer, porque na força do braço ela conseguiu, porque tem amizade com fulano, com ciclano. Talvez no teu trabalho você conheça pessoas aqui, aí, que você chama os puxa-saco, né, que fica ali na volta do patrão, faz tudo que o patrão, mesmo não gostando, aceita tudo que o patrão manda, não tem personalidade. Aí depois, o meu patrão me colocou lá de chefe, me colocou lá de responsável. Aí a pessoa não está preparada. Aí trabalha ali 1 mês, 2 meses, começa as cobranças. A pessoa não sabe o que vai fazer. Chega meio ano, 1 ano, o patrão já começa a se decepcionar com aquela pessoa, porque não é tudo aquilo que ela falava ser, ou demonstrava ser, ou puxa-saquismo fez ele pensar que fosse. E aí, dali um tempo, a pessoa já saiu do trabalho, já foi colocada na rua. Por quê? Porque ela deu jeitinho. E muitas das vezes nas coisas de Deus nós somos assim, a gente quer dar jeitinho, que nem Sara deu, colocou Agar na cama do marido, e aí aconteceu tudo aquilo que você já conhece. Agar confrontava Sara e Sara ficava triste, e aí Sara mandou Abraão, manda ela embora com o filho, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. E hoje, até hoje, o povo judeu paga pelo erro de Sara. Até hoje, aquele povo de Ismael, os descendentes de Ismael estão pelejando com o povo judeu por causa de um erro de Sara, por colocar a mão aonde Deus não mandou. Então, muitos de nós estamos pagando o preço hoje porque a gente colocou a mão aonde Deus não mandou, a gente quis dar o jeitinho, não quis esperar o tempo de Deus, e hoje estamos sofrendo. Então, irmãos, nós temos que entender, as coisas de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela não acrescenta dores. A Bíblia já fala sobre isso. As coisas de Deus, ela é perfeita. Quando tem que acontecer, acontece, que nem José. José, ele não pulou etapas, ele foi indo, ele foi preso, ele foi lançado no poço, foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, foi para a prisão e foi indo. Depois, lá na prisão, ele conheceu um padeiro, conheceu lá aquele outro padeiro, o homem que servia o vinho lá, o copeiro. Aí ele pediu para dar um jeitinho, e Deus fez aqueles homens esquecer dele lá na prisão, porque não estava ainda no tempo dele. Aí José não questionou a Deus, ele continuou ali fazendo o trabalho dele na prisão, sendo excelente aonde Deus o colocava. Até que um belo dia o rei teve um sonho, a qual ninguém, nenhum adivinho, nenhum profeta, ninguém conseguia resolver aquele sonho, porque o rei não dizia qual era o sonho. Olha para vocês verem. É muito fácil eu cheguei a dizer assim, eu tive um sonho, que tinha umas vacas assim, outras assadas, e uma comia as outras, e aí acontecia que umas eram outras, eu tô magra, eu tô sendo rápida para não demorar, irmãos. Só que o rei não disse. Ele queria alguém que definisse o sonho, que falasse o sonho e desse a interpretação. Aí alguém lembrou de José, no tempo determinado por Deus, alguém lembrou de José. Quando não tinha mais jeito para aqueles homens, todos que estavam lá, os preparados, os sábios da época. Aí Deus lembrou de José. Talvez você esteja aí escondidinho, no meio das malhadas, que nem Davi. Ninguém lembra de você, ninguém sabe que você existe, talvez dentro da tua igreja ninguém te conheça. Talvez ninguém lembre de você, mas no tempo determinado, Deus vai mandar te chamar. No tempo certo, ninguém mais, todos os sábios do templo, todos os sábios da época foram chamados perante o rei, e ninguém soube interpretar aquele sonho. Até que Deus fez a luzinha daquele homem que estava na prisão, lembrar de José.
Então, no tempo determinado, Deus vai lembrar de você. Deus vai chamar você na hora certa. Na hora certa vai acontecer. Na hora certa o teu milagre vai acontecer. Na hora certa, Alamandarabachai, a tua bênção vai acontecer. Alamandarabachou, na hora certa o teu milagre vai nascer. Assim como Sara, no tempo determinado por Deus, dali 1 ano, Deus disse que voltaria, ela estaria com Isaac nos braços. E num ano aconteceu o milagre. Talvez você está esperando a confirmação de Deus que vai acontecer. E Deus me trouxe até aqui hoje para dizer, não desista. Não desista do teu filho. Não desista da tua cura. Alamandarabachou, mesmo que o médico diga que não tem mais jeito, que você está perdido. Não desista. Se Deus te deu uma promessa, se Deus te deu uma palavra, Ele é fiel e vai cumprir no tempo dEle, na hora dEle, no tempo determinado por Ele. Irmãos, eu fui desenganada pelos médicos, eu fiquei mais de 2 vezes, nem sei quantas vezes eu fiquei na cadeira de roda. Agora eu fui visitar o meu filho, eu fiquei com 43 dias com meu filho e a gente estava lembrando da época. O coitadinho era pequeno, ele tinha que ficar na casa dos outros, eu não tinha familiar lá. Ele ficava na casa dos outros, eu fui para casa da minha pastora na época, porque eu não conseguia nem tomar banho sozinho. Eu fiquei numa cadeira de roda várias vezes. Eu levantava, ficava um tempo, dali a pouco Deus me colocava naquela cadeira de roda e eu não entendia, eu já estava nos caminhos do Senhor. Eu já trabalhava na obra, eu já estava numa igreja. Eu não entendia, eu questionava a Deus o porquê que eu estava passando por aquilo, meu filho na casa dos outros, eu querendo trabalhar, eu que sustentava a casa, eu não entendia o processo de Deus. Eu ficava questionando a Deus, mas no momento que eu parei de perguntar o porquê daquilo e comecei a dizer, Senhor, para que o Senhor quer? Por que eu não perguntava mais por que eu estou passando por isso? Para que, Senhor? Qual é o seu propósito na minha vida? Eu estar numa cadeira de roda, com um filho pequeno, abandonado. Qual é o teu propósito? Eu estou nos teus caminhos hoje, que eu não estou fazendo nada errado. Eu estou na tua presença. Eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho um filho para criar. Qual é o teu propósito, Senhor, de eu estar nessa cadeira de roda? Quando eu mudei o meu jeito, quando eu mudei a minha mentalidade, quando eu me voltei para Deus, quando eu parei de questionar a Deus, foi quando Deus começou a trabalhar em mim. Foi tirando os porquê, foi tirando os questionamentos, foi tratando em mim algumas coisas que precisava ser tirada daqui de dentro, porque Deus ele quer trabalhar de dentro para fora. Não adianta eu me vestir como crente, pegar uma Bíblia, falar glória a Deus e aleluia, se aqui dentro ainda tem algo. Se aqui dentro ainda não está transformado, se aqui dentro eu não estou preparada para receber a minha bênção, Alamandarabachai. Quando eu entendi o processo de Deus na minha vida, foi quando Deus fez a obra assim. Eu nem senti que eu tinha sido curada na época. Eu fui ver depois de meses, irmãos, que eu me dei conta que eu tinha sido curada. Depois de meses eu entendi que eu tinha sido curada, porque quando Deus faz, Ele faz muitas das vezes no silêncio, Ele não precisa de plateia, Alamandarabachai, Ele não precisa que todo mundo fique sabendo, não. Quando Deus tem que fazer na nossa vida, Ele faz no tempo dEle, na hora dEle, no momento dEle, Alamandarabachou, não é no nosso tempo. Quando Deus fez, nem eu percebi. Eu fui perceber depois de tempo que eu tinha sido curado. E para honra e glória do meu Deus, faz mais de 20 anos, eu nunca mais fiquei numa cadeira de roda. Eu nunca mais tomei injeção para coluna. Eu nunca mais, para vergonha de Satanás, Alamandarabachou. Eu estou aqui, estou de pé. E eu amo esse Deus, a qual tratou aqui dentro primeiro, para depois me dar a minha bênção.
Enquanto eu questionei Deus, o porquê, o tempo de Deus, Deus não fez. Mas no momento que eu entendi o trabalhar de Deus na minha vida, Deus fez. Talvez hoje você está pagando o preço aí na sua casa, com seu filho, com seu marido, talvez com uma doença, as portas que não se abrem, talvez teu ministério está travado, talvez o teu ministério está travado, está parado, porque você tem questionado a Deus. Você não está entendendo o processo. Entenda que para Deus há tempo para todas as coisas. E no tempo certo, Deus fez na vida de Sara. Aqui Deus diz assim. Agora em Gênesis 21, o nascimento de Isaac. Visitou o Senhor a Sara, como ele disse, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus falou. Ao filho lhe nasceu Sara, que lhe dera à luz, e pôs a Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou seu filho enquanto ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou Sara, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Então, no tempo de Deus, Deus cumpriu a promessa. E o nome de Isaac significa sorriso ou alegria. Para toda vez que ela olhasse a bênção dela, no colo dela, amamentando, bebezinho, ela velha, ela olhasse para aquela criança, ela sorrisse. O próprio nome de Isaac significava sorriso, alegria. Imagina ela chamando, alegria vem aqui, sorriso vem aqui. Todo momento que ela chamava Isaac, ela lembrava daquilo que ela tinha duvidado de Deus. E todas as pessoas à volta delas, ouvindo essa história, riam com ela. E é assim que vai acontecer com você. Talvez hoje você fale para todo mundo, talvez aí na tua casa as pessoas duvidem da tua promessa. Porque aqueles que estão à nossa volta, aqueles que nos viram crescer, conhecem os nossos defeitos, são os primeiros a duvidar de nós, irmãos. São os primeiros que não vão acreditar em nós. São os primeiros que vão tentar nos parar com uma palavra de derrota. São os primeiros que vão duvidar de você. É muito mais fácil os nossos familiares, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos amigos acreditarem num estranho do que acreditar em nós. Isso é óbvio, talvez você até passe por isso na sua casa. É mais fácil um familiar seu acreditar no vizinho, se o vizinho chegar e dizer que Deus fez uma promessa, do que acreditar em você. É bem mais fácil. As pessoas desacreditam de você, eles riem de você, eles duvidam da tua capacidade, eles olham a tua pequenez, a tua maneira de falar, o teu jeito, ou se você tem estudo, ou se você não tem, se você tem dinheiro, ou se você não tem. É isso que eles olham. As pessoas à tua volta que te conhecem os teus defeitos, as tuas qualidades, às vezes nem conhecem as tuas qualidades, porque nem a gente conhece as nossas qualidades, mas Deus conhece do que nós somos capazes. Às vezes nem eu acredito que Deus fez na minha vida. Às vezes nem eu acredito, quando eu olho para trás assim, que eu vejo que Deus fez na minha vida, nem eu acredito, porque eu era menorzinha na casa do meu pai, como se diz, eu era uma pessoa desacreditada, eu achava que eu ia ser o resto da vida não nada contra, mas uma empregada doméstica, uma pessoa assim, sem estudo, sem nada. Depois de velha, Deus me concedeu, eu me formei, eu trabalhei em empresas grandes, eu fiz e faço algumas coisas que às vezes até eu fico olhando para mim, eu digo, Senhor, só o Senhor mesmo na minha vida. Até estava comentando com meu filho lá, só Deus mesmo na minha vida.
Porque se eu fosse olhar para minha capacidade, ou porque eu ouvia, ou que as pessoas não acreditavam em mim, eu não estaria aqui hoje. Então, irmãos, quando Deus tem algo na sua vida, Ele vai cumprir. E se Deus te prometeu, Ele é fiel e irá cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Se hoje você ainda está passando pelo processo, está passando pela luta, pela doença, pela adversidade, creia que no tempo determinado por Deus vai acontecer. Então receba essa palavra, ela mandará baixar, e acredite, se levante, creia em você, creia no Deus que te chamou, ela mandará baixou. Creia no Deus que te chamou, não dê ouvidos para aquilo que Satanás fala a teu respeito, não dê ouvido para as pessoas que desacreditam de você, não dê ouvidos para a circunstância, ela mandará baixou. Creia na promessa do Senhor. Amém, glória a Deus. Agradeço a todos vocês que estão aí na live, aqueles que vão entrar, compartilha essa live, que alguém, talvez da tua família ou você mesmo, precisa acreditar em você, precisa acreditar que Deus ainda vai cumprir. Vamos orar? Pegue seu copo de água, sua peça de roupa, sua fotografia, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo, Senhor, a qual o Senhor determinou nos céus, para que essa pessoa que vai acessar essa live possa escutar e possa entender o processo, Pai. Que ele ou ela não venha dar jeitinho nas tuas coisas, Pai, que no tempo determinado pelo Senhor vai acontecer. Talvez seja a libertação do filho, talvez seja esse marido que volte para casa, talvez seja a cura dessa pessoa, talvez seja um negócio próprio que tanto ela almeja ou ele almeja, Pai. Eu não sei o que essa pessoa está esperando, mas eu creio que se o Senhor prometeu, no momento certo, Pai, ela vai receber a sua vitória. Assim como Sara olhava para Isaac e sorria a todo momento, ela mandará baixar, e que essa pessoa venha dar sorrisos de alegria, que todo o tempo do choro, da tristeza, Senhor, da descrença, ela mandará baixou. No momento que ela tiver com a bênção na mão, ela venha sorrir, venha lembrar dessa palavra. Tudo tem o tempo certo, Pai, que essa pessoa possa ser tratada, que ela se deixe tratar, que ela se deixe forjar pelo Senhor, para no momento certo ela receber a sua promessa. Eu abençoo esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia, todo aquele que estiver prostrado, quando beber dessa água, venha se levantar, venha ter força, em nome de Jesus eu abençoo. Amém, graças a Deus. Glória a Deus e aleluia. Vamos sair daqui da live. A paz do Senhor para o povo que está aí no Facebook, no Instagram.